No vídeo de hoje vamos trazer aqui a entrevista do treinador Renato Paiva, dado com exclusividade ao GE, e vamos destacar alguns trechos importantes para a nação tricolor. Ele fala de contratação, fala também de alguns jogadores e fala também de uma situação envolvendo a família dele. Outra informação que a gente vai trazer é a respeito de mais uma pessoa do Bahia, staff do Tricolor de Aço, convocado para a seleção brasileira, para completar informação sobre ingressos para Bahia e Cruzeiro. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que procura uma loja de informática top em Salvador. Estamos falando da InfoStore. InfoStore é a melhor loja de informática e de assistência técnica em Salvador. Ela fica no térreo do Shopping Taigara e tá aí o contato, inclusive o zap 71 999996767. E lá você tem várias vantagens e além de todas as vantagens, cupom Bara Bahia, descontos de 10% de serviço e 5% em produtos. Lá você encontra toda a linha de computadores da Dell. Se você tem uma empresa e quer deixar ela top de linha, você consegue lá, acessa toda uma rede de computadores com preço realmente imbatível. E além disso, a assistência técnica diferenciada está aqui, gente. Vários comentários, avaliação máxima pelos clientes, 736 comentários. E está aqui, é um comentário que tem 3 dias. Mikael Culpe, atendimento paciente de gente que realmente sabe o que está fazendo. Ele tá aqui, ó. Tive outro problema com a máquina, os caras foram super pacientes comigo, já estava quase desistindo, mas a galera da InfoStore, principalmente Frank, deram uma força massa e o PC agora está ótimo. Então tá aí, gente, vários feedbacks, vale a pena você conhecer e ficar no térreo do Shopping Taigara, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo o nosso tricolor com informação sobre ingressos para a partida deste final de semana. Tá aqui, gente, para você que ainda não adquiriu seus ingressos, vendas para o jogo contra o Cruzeiro começam nesta terça. Já tá rolando. Após, além da festa do jogo de classificação para as quartas da Copa do Brasil, a nação tricolor já tem um reencontro marcado com a Fonte Nova. E tá aqui, gente, os locais onde você pode adquirir o seu ingresso. Hoje é quinta-feira, feriado, Fonte Nova. 10 às 16 na bilheteria do DIC, Turma Tricolor, Muxó, Boca do Rio, Turma Tricolor, Shopping Piedade, Tantus Esportes e Mascote Tricolor. Também na sexta-feira vai estar assim também, tá aqui, e sábado, dia do jogo também, fique atento que vai ter comercialização. Que a torcida tricolor, claro, faça a sua festa, fortaleça e que o Bahia em Campo faça a sua parte. Outra informação por falar em jogo é sobre a média de torcida envolvendo ambos os times, e tá aqui a Bahia Números trazendo. Jogos contra o Cruzeiro levam em média 17,8 mil pessoas ao estádio. Na fonte, esse número sobe para 20.700 pessoas. O recorde do confronto ocorreu em 78, quando 51.713 pagantes assistiram ao triunfo tricolor por 1-0, gol de Beijoca pela terceira fase do Brasileirão. Então tá aí, muito bacana realmente. O segundo lugar aqui em recorde tá em 2022, a estreia nossa, na verdade não é estreia nossa não, aqui foi o jogo Cruzeiro e Bahia lá no Mineirão, e a gente teve depois 2013, enfim. Mas na estreia na Série B do ano passado, os gols de Jacaré, a gente se lembra muito bem, a nação tricolor também fez a festa, que a gente mantenha essa tônica e consiga, na verdade, eu falo sempre, é negociável, a obrigação do Bahia conseguir esses 3 pontos contra o Cruzeiro jogando em Salvador, com todo o respeito que o Cruzeiro merece. Outra informação que eu trago para vocês agora é sobre treino, e o trabalho continua, tá aí, gente, coletes distribuídos e equipes montadas no campo, hora de mais uma atividade tática no CT. Tá aí nosso treinador Renato Paiva, Mugni treinando, percebam aí já André de volta e Patrick Veron, que continua sendo relacionado no grupo e de repente, quem sabe, um dia pode ter uma oportunidade. Inclusive, o Sócio Digital trouxe mais detalhes a respeito do treinamento e está aqui com o David Duarte e está aqui as informações. Ajustes. Esquadrão treinou na manhã desta quinta-feira em busca do triunfo em casa no Brasileirão. O Bahia realizou mais um treino na cidade tricolor na manhã dessa quinta. Após as atividades pré-treino na academia, os atletas desceram para o campo sob muita chuva. Inicialmente, o técnico Renato Paiva comandou um treino de finalizações. Em seguida, os atletas fizeram um treino tático com a escalação da provável equipe titular. A última atividade foi o trabalho de bola paradas ofensivas e defensivas. Os zagueiros Marcos Vitor e Raul Gustavo fizeram trabalhos na academia e no campo. Já os atletas Biel, Matheus Bahia, Iago e Jacaré ficaram apenas na fisioterapia. Então tá aí, o Bahia segue suas atividades e realmente é muito importante treinar finalização em bola parada, porque são circunstâncias, fundamentos que decidem em situações tão ali difíceis, vez e outra, onde jogos são decididos em detalhe. Outra informação agora é sobre mais um na seleção brasileira. Está aqui, gente, informação também trazida pelo Bahia. Além do garoto Sidney, o esquadrão terá o preparador de goleiros Eduardo Varjão do Sub-20 na comissão técnica da seleção brasileira Sub-17. Os dois estarão nos amistosos contra o México, dia 17 e 20 de junho. Tá aí ele, parabéns
ao profissional, tá aí com os goleiros do Sub-17, e é sempre importante, se qualifique, isso reforça o nosso staff, e são funções essenciais que ele, Eduardo Varjão e Sidney sejam felizes nessa passagem pela seleção brasileira. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é a informação sobre a entrevista exclusiva que foi dada pelo treinador Renato Paiva ao GE. Vamos trazer aqui alguns trechos. A entrevista é longa, mas vamos destacar essencialmente 3 trechos. Ele fala de Kaique, é uma reflexão importante. Além disso, ele fala sobre reforços para a próxima janela, que se avizinha, começa no mês de julho, e para completar, ele traz aí uma situação realmente lamentável, cujos torcedores, alguns, né, realmente perderam o limite em relação ao treinador Renato Paiva. Vamos trazer aqui, gente, a reportagem. Expectativa da Série A, Grêmio e reforços. Paiva analisa 6 meses de Bahia e projeta próximos passos. Em entrevista ao Globo Esporte, o treinador também avalia a situação de jogadores em baixa e mudanças no time titular. Está aqui a reportagem de Gabriel Gomes e Sérgio Pinheiro. Está aqui, inclusive, o vídeo é extenso, vamos trazer aqui alguns trechos. A gente começa aqui, ó. Há 6 meses no Bahia, o técnico Renato Paiva tem na pressão uma companhia diária. Embora tenha conquistado o Campeonato Baiano e avançado pelas quartas da Copa do Brasil, o treinador ainda não caiu nas graças da torcida. Além da oscilação de rendimento até dos resultados positivos, Paiva ainda paga pela eliminação precoce na Copa do Nordeste e pela luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui, gente, alguns trechos onde ele traz essas questões sobre contratações, sobre Kaique inicialmente. E tá aqui, inclusive, algo, né, que a gente já falou algumas vezes, a continuidade é uma coisa que baliza o City, são palavras de Paiva, tá? O trabalho diário. Mas o torcedor não analisa isso, é passional, é um trabalho de médio a longo prazo, porque é tudo novo. Vou dizer isso centenas de vezes. Se eu viesse ao Brasil treinar o Palmeiras, eu não ia pedir o mesmo tempo, porque o elenco está feito. Eles já têm suas ideias. Vamos trazer aqui, em relação, inicialmente, ao jogador Kaique. Ele resolveu falar sobre o jogador Kaique e refletir, né, a respeito do desempenho que ele tem tido nessa temporada. Tá aqui, inclusive, né, ele faz referências às palavras de Ferran Soriano, porque ele traz aqui, eu vou até trazer para vocês aqui antes, que ele vai falar sobre contratação nessa janela. Ele tá aqui. A realidade foi que o Bahia subiu de divisão, era de Série B. Não é uma equipe, nem um clube de Série B. Subiu há uns meses atrás. Além de subir, tem 20 jogadores novos. Eu não lembro se na história do Bahia, alguma vez, um elenco teve 20 jogadores novos de uma vez. Isso para as pessoas é só como desculpa. Para mim é meu trabalho. Trabalhar com 20 jogadores novos que chegaram em momentos diferentes. Portanto, essa competitividade que apresentamos, nós vamos melhorar. Quando eu digo que vamos de menos a mais, é que vamos crescer. Começamos em um estágio um pouco mais baixo e vamos crescendo em termos de exibições. Repito, tirando o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil e a primeira partida contra o Goiás, nós não fomos inferiores a nenhum adversário. Jogamos contra Flamengo, Botafogo, Fortaleza fora, não fomos inferiores. Nenhum adversário nos atropelou. E aqui ele continua. Está faltando o detalhe da eficácia na finalização e o detalhe na parte defensiva, muitas vezes. E aqui ele vai falar, gente, inclusive sobre contratações. Se for analisar os números ao final dessa jornada, nós somos a 5ª equipe que menos finalizações permite e a 6ª que mais finaliza. São dados coletivos que deveriam nos colocar em uma posição melhor. E por que não é melhor? Porque, de fato, em questão de detalhes, a eficácia não foi boa nas finalizações que geramos. Não tenho dúvida de que o Bahia vai crescer muito, mas também não tenho dúvida de que é um ano para mantermos, para lutar pela manutenção. Não consigo ser realista a esse ponto. A não ser que, agora em julho, exista uma intervenção em termos qualitativos de jogadores que nos projetam para outro patamar. Ferran Soriano foi claro. Estamos todos conscientes. Se as pessoas esperam outra coisa, ela não acontece, o erro está nas expectativas. Ele fala, pelo menos aqui, sobre a intervenção qualitativa. É trazer jogadores que elevem um nível. Então tá aqui justamente que ele vai falar. Ó. Como o Bahia deve se comportar na próxima janela de transferência. Ele faz reforços pontuais. Já contratamos 20. E nessas 20 contratações no Bahia, no Benfica, no Flamengo, no Bayern de Munique, vai sempre haver contratações que falham e contratações que acertam. Falham por adaptação do jogador, por erro de scout, por adaptação ao clube, ao campeonato, o que seja, ao treinador. Vai sempre haver falhas. Agora, nós contratamos muitos jogadores e estamos a construir uma equipe. Continuo a dizer, estamos a construir uma equipe. Olhe para os exemplos aqui dentro. Quanto tempo levou o Abel a construir uma equipe? Quanto tempo levou o Luiz Castro a construir uma equipe com os mesmos jogadores e que saíram muitos poucos? No caso de Abel, seriam 2, o Scarpa e o Danilo. Portanto, manter essa estabilidade é muito importante. A gente ficou o principal da equipe, reforçar de forma pontual. Não tem lógica ser de outra forma, trazer de fato qualidade para aumentar a competitividade e aumentar a qualidade do elenco. Tá aí destacando o detalhe para a segunda janela. E aqui ele vai falar de Kaique, gente.
É algo importante, então aqui, ó. Bastamos outras vezes com a expectativa. Kaique, de fato, é um jogador de tremenda habilidade, mas saiu do Fluminense muito jovem. Chegou ao City e não conseguiu se firmar. Foi para Portugal e também não conseguiu se firmar. É um processo sem que em algum tempo o Kaique tenha jogado com regularidade. Isso é algo crítico para um jogador de futebol, para um jovem. E jovem sai do Brasil com as expectativas muito altas. Bastamos outra vez com as expectativas. Kaique, de fato, é um jogador de tremenda habilidade, mas saiu do Fluminense muito jovem. Chegou ao City e não conseguiu se firmar, foi para Portugal e também não conseguiu se firmar. É um processo sem que há algum tempo Kaique tenha jogado com regularidade. Isso é algo crítico para um jogador de futebol, para um jovem. E o jovem sai do Brasil com as expectativas muito altas. Ele fala justamente que está recuperando jogadores, fala de Chaves em relação a Kaique, ele destaca, que pode ser questão de tempo. E aí ele traz, gente, no finalzinho aqui, algo que eu considero importante para trazer, até para deixar registrado esse absurdo para quem está fazendo isso, sinceramente, tomar vergonha na cara e parar de fazer isso. No final ele traz aqui, ó. Qual a mensagem que você pode mandar para o torcedor que tem te cobrado tanto durante os jogos? Na rua, felizmente, as pessoas, felizmente, têm sido maravilhosas. Não tive nenhum problema ainda com alguém que fosse agressivo. As pessoas podem fazer críticas desde que saibam fazer. E eu aceito, gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. O resto, redes sociais eu não tenho. E aqui tá, gente, algo que eu preciso realmente falar com vocês. Tem a parte feia de irem até a rede social da minha filha me insultar. É muito feio fazer isso. Minha filha me encaminhou umas mensagens muito feias. Volto a dizer, se concentrem em mim. Estes limites estão ultrapassando. Campanha de racismo, sim. Campanha de civismo, por que não? Campanha de civismo. Minha filha não tem culpa. Ela é jornalista, faz o seu trabalho. Temos uma relação pai e filha. Não tenho o direito de receber esse tipo de insultos porque sou pai dela. É algo feio e acho que era evitável. A única coisa que quero dizer ao torcedor é que tenho muito respeito, que apoiem os jogadores dos 90 minutos. Sejam 12ª força do Bahia durante o jogo, os jogadores precisam disso. Depois, quando o jogo parar, são livres. Até lá, apoiem os jogadores. Então tá aí, gente, os trechos que eu considero importantes. Ele fala sobre a janela de transferências, é importante porque o Bahia precisa trazer qualidade, mais do que quantidade. O Bahia precisa refinar 3, 4, de repente 5 opções para levar o nível técnico. Sobre Kaique, é fato, é um jogador que tem qualidade técnica, mas não tem entregado, não sabe se é regularidade, essa adaptação, e a gente torce para que ele desenvolva o seu futebol no Bahia. E esse detalhe final, realmente, eu trago aqui porque é um absurdo, é inaceitável a falta de respeito com a pessoa. Não se pode perder a dimensão humana do treinador e muito menos da filha do treinador, que não tem qualquer relação profissional com o Bahia. E ainda que tivesse, não pode ser insultada nem ela ser, inclusive, ser como se fala pombo correio para o pai, ainda mais em relação a insultos. Então fica esse registro, né, a minha reclamação aqui, pedindo, evidentemente, para quem está fazendo isso, que tem um pouco de bom senso. Isso é uma falta de respeito, inclusive pode até dar processo. Então tome seu cuidado, respeita, não perca de vista que há sim pessoas e profissionais e tem todos uma dimensão humana a ser preservada e respeitada. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixar seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E para completar, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e conheça todas as vantagens da InfoStory, a melhor loja de informática e de assistência técnica de Salvador. Tamo juntos, adoções colores e até a próxima.